Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira, já para desejar para todos vocês uma semana maravilhosa, uma semana onde a gente vai falar demais do nosso Fluminense, porque sim, temos assuntos importantes, temos partidas importantes, duas dentro dessa semana, uma pela Copa Sul-Americana e uma pelo Campeonato Brasileiro, tá? A gente vai trocar um papo bem importante aqui nesse vídeo agora. Vamos falar sobre a equipe de arbitragem, uma coisa que tem chateado demais o nosso Fluminense e o quanto que isso, até agora, tá? Em pouco tempo de Campeonato Brasileiro, já prejudicou o Fluminense Futebol Clube. Eu chego com muitas informações depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, para mim é sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Bom, segunda-feira, dia 5 de maio, quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, mandar um grande abraço, um grande beijo no teu coração e obrigado pela parceria, obrigado pela amizade de todos vocês, todos os amigos, beleza? Essa semana a gente volta normal na resposta dos comentários de todos vocês, tá bom? A gente tá um pouco atarefado, mas a gente vai voltar a esse hábito de estar trocando essa ideia com todos vocês aqui no canal Meu Tricolor, beleza? Agora eu quero pedir aquela moral que é muito importante, se você puder, não esquece do seu like, faz a tua inscrição também, ativa o sino das notificações, comenta e se você puder nos ajudar, compartilha esse vídeo com mais tricolores também, com outras pessoas, beleza pura? Tamo junto, vamos embora falar porque ontem a gente teve uma outra parte da rodada, né? A gente começou a rodada na sexta e aí teve jogo no sábado, o Fluminense jogou no sábado, venceu e teve jogo ontem também no domingo, tá? Então assim, passando para vocês um pouco da rodada até aqui, a rodada que termina hoje, nessa segunda-feira, Bragantino enfrenta o Mirassol e o Juventude pega o Atlético Mineiro lá em Rio Grande do Sul, tá bom? Lá no Alfredo Jaconi. E diante disso, quero falar para vocês que o Fluminense, né, encontra-se hoje na quinta rodada. O Cruzeiro venceu o Flamengo ontem no último minuto, né? Gol do Gabigol, fazendo a lei do ex. Bateu o pênalti, perdeu, mas no rebote fez o gol. E o Fluminense voltou para a quinta colocação na tabela de classificação. Estamos com 13 pontos, né? Um início bacana, só que a gente poderia estar melhor. Mas deixa daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E hoje, nessa noite, o Fluminense não pode ser ultrapassado, né? O Bragantino está na frente do Fluminense pelo saldo de gol. O Bragantino, que está fazendo uma campanha bem interessante no início desse Campeonato Brasileiro, pode assumir a ponta da tabela, uma vez que vença o Mirassol por uma diferença de 3 gols. E aí o Bragantino, primeira colocação, tá bom? Juventude e Atlético Mineiro, nenhum desses dois times podem passar o Fluminense em caso de vitória, né? Só um vai vencer, mas ninguém pode passar o Fluminense. Então, a gente está na sétima rodada com 13 pontos na tabela de classificação, classificação atualizada, para vocês verem aí aonde que o nosso Fluminense se encontra, né? Como é que a gente está aí, estamos na quinta posição e próximo jogo do Campeonato Brasileiro é um jogo, né, que é difícil, né? Nenhum jogo é fácil no Brasileirão. A gente vai enfrentar o Atlético Mineiro na Arena MRV, num grama sintética novo que o pessoal lá dos jogadores do Atlético Mineiro já elogiaram bastante a qualidade do campo. Vamos ver como é que o Fluminense se sai nessa estreia desse campo, né? Bom, falando de jogo de quinta-feira para todos vocês, Fluminense e São José na quarta rodada da fase de grupo da Sul-Americana, na altitude de La Paz. Jogo extremamente importante porque vencendo a gente mantém a ponta da tabela e, cara, a gente precisa lutar para brigar pela primeira posição no geral dessa competição, que traz o benefício de jogar o jogo da volta das oitavas de final no Maracanã, tá bom? Passando das oitavas, o jogo da volta da quarta também é no Maracanã e assim até a semifinal. A final, que é jogo único, tá? E aí não tem essa questão de jogo da volta no Maracanã, é um jogo só num estádio único, beleza? Então assim, dias importantes para poder a gente treinar bem, para poder a gente criar uma estratégia, um plano, sabe, de jogo bem forte para poder a gente jogar contra o São José na Bolívia e vencer lá. A gente sabe que o São José é um time bem limitado, né? Em 3 jogos tem apenas um ponto, um empate contra a União Espanhola e depois perdeu para o Fluminense, perdeu para o Once Caldas e agora tem o reencontro com o Fluminense na altitude de La Paz, tá? No campo Hernando Siles,
campo onde que é o The Strongest manda os seus jogos lá na altitude. E aí a gente tem que entrar em campo, claro, para jogar futebol e vencer o Rever São José, mesmo fora de casa, mesmo com a questão da altitude, beleza? Então é muito importante a gente conquistar mais esses 3 pontos, porque isso é muito importante para o nosso Fluminense. Gente, falando agora para vocês a respeito do que está acontecendo com a arbitragem, pelo menos em cima do Fluminense. Eu faço uma pergunta para todos vocês. Por que só contra o Fluminense essas marcações de penalidades elas não estão acontecendo? Uma pergunta que é interessante para a gente, né? Talvez a gente não tenha resposta. Pelo menos eu não tenho nesse momento. Mas parece ser um pouco de perseguição, ou parece que está sendo, pelo menos em cima do John Arias. 3 casos em cima de John Arias, tá? Onde que, cara, tem o contato. Ontem, por exemplo, houve um pênalti em Cruzeiro e Flamengo. Por que teve o pênalti? Porque o zagueiro tocou no pé do jogador do Cruzeiro, o Eduardo. E aí o cara foi, valorizou, o juiz foi e marcou pênalti. Por que um puxão não é pênalti? Por que um puxão não tem um impacto para ser pênalti? É engraçado, né? Cada um tem uma opinião diferente. E aí a gente está diante de 3 lances do Fluminense, cara, que aconteceu, puxou. Então assim, tinha que ser marcado a penalidade, essa é a grande verdade. Então assim, a gente está falando aqui, o de sábado não teve prejuízos para o Fluminense, porque foi vitória contra o Sport. Agora, contra o Vitória, a gente perdeu 2 pontos. Contra o Botafogo, a gente perde 2-0, mas ali a gente poderia talvez ter empatado o jogo. E o jogo talvez teria uma outra finalidade, teria um outro resultado, entendeu? Seria uma outra história do jogo. Se acontece o empate, o Fluminense poderia empatar ou poderia talvez conseguir uma virada. Não sabemos. Ou poderia continuar também perdendo. Não tem como saber. Mas o fato é que somente contra o Fluminense. E aí a pergunta fica, né? Será que estão roubando o Fluminense? Será que o Fluminense, por estar brigando nas primeiras posições, incomoda muita gente? Eu não sei, cara, de verdade o porquê que isso acontece só contra o Fluminense. Aí tem um lance também lá contra do Internacional contra o Corinthians. O zagueiro Vitão do Internacional saiu reclamando demais. Então a gente percebe, cara, que é uma sucessão de erros que é um negócio inacreditável. Por isso que o futebol fica cada vez mais assim, chato. Porque a coisa tem que ser feita de forma justa, imparcial, não é para poder apitar para ninguém. Aconteceu, vai lá e marca, acabou a história, pô. Se aconteceu, foi imprudência do zagueiro, foi imprudência do outro jogador. Então tem que ser marcado. E aí, Fluminense, ele está agindo nos bastidores através do presidente, do vice-presidente, está falando com o pessoal da CBF para poder rever. Pedindo para que eles possam ver qual é o critério, o que está faltando, para poder isso ser favorável ao Fluminense. Porque está acontecendo. Então a diretoria está trabalhando nos bastidores para poder ver se muda alguma coisa. Apesar de que, acredito eu, que não vai mudar nada. O Fluminense soltou uma nota ontem, no domingo, para poder falar a respeito desses 3 lances, né, em sequência, que aconteceu contra o Fluminense. Mas não sei se isso vai ser solução para alguma coisa. Eu espero de verdade que nas próximas partidas o Fluminense possa não ser beneficiado. Não tem ninguém pedindo para que o Fluminense seja beneficiado. A gente só quer que haja uma justiça, uma coerência no que é uma verdadeira marcação de pênalti. É claro que todos vão discordar. Fagner, eu achei que não foi. Fagner, eu achei que foi. Mas, cara, o puxão é claro. O puxão contra o Vitória é claro. O puxão contra o Sport é claro. Ah, não tem impacto. Ué, você sabe? Você estava lá para saber se tem impacto ou não? O VAR, como é que ele chega e fala, não tem impacto? O VAR está no campo para saber se tem impacto ou não? O juiz viu o puxão. Aí o juiz dá o pênalti, o VAR vai lá e chama para poder marcar. O outro, Bruno Arleu de Araújo contra o Botafogo, o Gregory dá um tronco nas costas. Qual é o impacto? Não tem impacto? Então o que é então? Aí futebol é jogo de contato. Fora da área, então é falta. Dentro da área não é falta? Pelo amor de Deus, né? Então assim, falta sim critério. A arbitragem é péssima no futebol brasileiro. E eu espero de verdade que, sabe, cara, que isso mude pelo menos um pouco para melhor. Essa é a grande verdade. Porque consertar tudo, acho que não vai não, né? Porque o VAR, quando veio para ajudar o futebol, ele veio nessa intenção. Não, vamos trazer um pouco mais de
coerência para o futebol. Mas parece que só está atrapalhando. Essa é a grande verdade. Parece que o VAR só está atrapalhando. Uma vez ou outra ele ajuda, mas muitas vezes ele tem atrapalhado o futebol brasileiro, beleza? Bom, queria estar finalizando com vocês esse primeiro vídeo dessa segunda-feira, tá bom? Desejar para todos vocês uma semana abençoada e maravilhosa. Quero contar com o teu apoio, não esquece, tá? Muito importante para o nosso crescimento do canal. Você que pode, é só para quem é inscrito do canal, só para quem acompanha, só para quem pode apoiar o nosso trabalho aqui. Conto muito com tua ajuda, tá? Escaneia o código QR Code do SofaScore, cara, clica no link da descrição, tá? E baixa o aplicativo gratuito do SofaScore, aplicativo de dados estatístico. Tô colocando para vocês aqui agora por cima de mim. Olha que coisa interessante aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. O Fluminense vinha numa sequência positiva de vitória, empata contra o Vitória, empata contra o União Espanhola, perde Botafogo e depois emenda 2 vitórias seguidas. Todo esse dado estatístico você acompanha no SofaScore. Então, se você puder nos apoiar, é muito importante. A gente está trabalhando para construir o nosso estúdio aqui. Tô pensando na construção do estúdio para a gente fazer já a estreia no Super Mundial de Clubes. Não é fácil, é desafiador demais, mas eu conto com o teu carinho, conto com o teu apoio. Se você puder nos ajudar, baixe o aplicativo gratuito, porque isso ajuda o canal na parceria com o SofaScore. Tamo junto, um grande abraço, beijo no coração, saudações tricolor.